Olá pessoal, tudo bem? Daniel King Tech novamente com você. Hoje aí com o assunto ordem de serviço, para o pessoal do ramo de celular. Primeiramente, também gostaria de agradecer aí aos nossos inscritos, canal novo no ar e já está tendo uma repercussão legal e eu só tenho a agradecer a todos vocês. Bom, hoje nós vamos falar de ordem de serviço para o pessoal que trabalha com celular. Vocês vão ter aí noções básicas do que vocês precisam prestar atenção antes de você pegar um celular para fazer reparo. Né? Não basta só você pegar o celular. Você tem que seguir algumas orientações que eu estou pesquisando, estou vendo e que eu julgo importante para você aí que está começando a tua assistência técnica em celular. Então, vamos para o quadro que eu vou explicar a vocês o que vocês precisam prestar atenção para abrir uma boa ordem de serviço para vocês mostrarem qualidade e profissionalismo no serviço de vocês. Bora pro quadro, pessoal! Bom, pessoal, então, como falado aí no vídeo, hoje nós vamos falar sobre o assunto ordem de serviço. Nós tivemos aí a sugestão de um inscrito no nosso canal, para falar acerca de ordem de serviço. Então vamos falar um pouquinho de a ordem de serviço voltada para o ramo de celular. Então, você como eu aí, que está ingressando na área de celular, seria interessante você ter o conhecimento de como você fazer uma ordem de serviço para você receber os aparelhos celulares na sua assistência técnica. Então vamos lá, nós temos numa ordem de serviço alguns itens importantes. Então vamos a eles aqui. Nós temos os dados do cliente e nós temos os dados do aparelho. Bom, pessoal, nós temos aqui duas informações que são extremamente importantes, tá? Os dados do cliente e os dados do aparelho. Então, a sua ordem de serviço vai ter que constar algumas informações importantes. Então, dados do cliente, né? Nome completo. Você vai pedir o RG do cliente, o CPF, o endereço, o endereço completo. Você vai pegar telefone de contato, de preferência um fixo e um móvel, tá? Você vai ter que pegar dele também um e-mail. Por quê? Esses dados aqui, ele vai fazer com que você tenha os dados básicos do cliente. Então, se entrar na sua assistência um celular, vamos supor que ele seja um celular que não seja um celular legal, que seja um celular que de repente foi roubado e de repente você ser visitado por uma autoridade policial, você tem que ter os dados do cliente na sua ordem de serviço. Às vezes a gente vê aí, pessoal da área que diz que eu fui surpreendido por uma visita da polícia lá e pediu para dar uma vistoriada nos aparelhos e de repente você tem um telefone lá que não tem ordem de serviço. Ou então o camarada não forneceu os dados básicos, né? E aí esse telefone pode te encrencar. Tá? Então é sempre bom, na ordem de serviço, você ter esses dados aqui do cliente. Senão, se você não tiver esses dados do cliente, mesmo que seja um amigo, um conhecido, um familiar, a nível de organização, você tem que ter na tua ordem de serviço esses dados aqui do cliente. Porque através dessas informações aqui, você tem todos os dados para você achar o dono desse celular, ou o suposto dono. Então, os dados do cliente na tua ordem de serviço tem que ser esse aqui: nome, RG, CPF, endereço, telefone, e-mail. Você tem que pedir pelo menos um fixo e um móvel. Hoje todo mundo tem
pelo menos um ou mais números de celulares, ou tem até um telefone fixo, é sempre bom você ter essas informações. E agora vamos aos dados do aparelho. Você tem que ter marca, modelo, e-mail, né? O e-mail é a identificação do aparelho, é aquele conjunto de números que fica atrás do aparelho, né? Ele fica na etiqueta lá traseira, quando você retira a bateria. Isso aqui, o e-mail você tem que ter. Você tem que ter ele anotado na tua ordem de serviço. Você tem que anotar avarias, né? Então, avarias do equipamento. Por que avarias do equipamento? O equipamento pode chegar para você com display quebrado, ele pode chegar com touch danificado, ele pode chegar faltando parafuso, ele pode chegar arranhado, ele pode estar sem bateria, ele pode estar com a bateria estufada. Então você tem que anotar na sua ordem de serviço as avarias do equipamento. Tem que ter o defeito reclamado, né? O cliente informa, não liga ou não carrega, o touch quebrado, etc, né? Então você tem que ter marca, modelo, e-mail do equipamento. Você tem que descrever as avarias do equipamento. Como é que o equipamento chegou para você? Ele chegou arranhado, ele chegou quebrado, ele chegou faltando parafuso. De que maneira ele chegou para você? Você tem que anotar isso na tua ordem de serviço. E você tem que dizer o defeito reclamado pelo cliente. Se possível, ligar na hora. Liga na hora. Você pega o celular e liga na hora, na frente do seu cliente. Por quê? Se acontecer alguma coisa, vai acontecer na frente do cliente. Se o cliente falou, meu celular ele não liga, você liga na frente dele. Meu celular não carrega. Você provoca o defeito na frente dele. Por quê? Às vezes o cliente ele fala uma coisa e é outra. Às vezes o defeito para o cliente é uma coisa e quando chega para você é outra. Então você tem que ter aí o defeito reclamado, até para você repassar para o seu técnico. Se não é você que vai consertar o aparelho, se você vai terceirizar com alguém, ou se você tem um técnico que faça aí o conserto, você tem que indicar o defeito reclamado. Por quê? Você vai testar na frente do cliente. O cliente fala, meu celular ele não liga, você vai fazer ele ligar. Se ele não ligar, você vai falar, realmente, o defeito é não liga. Às vezes o celular liga, né, você vê lá que o vibracal vibrou, né, que o telefone deve estar com alguma atividade, mas não está aparecendo imagem. De repente a tela pode ter desencaixado o conector, às vezes o aparelho sofreu uma queda, às vezes a tela quebrou. Tudo você tem que fazer acontecer na frente do cliente. Para quê? O cliente ele não agir de má fé com você. Então, o que nós precisamos? Precisamos dos dados do cliente e precisamos dos dados do aparelho. Mediante a soma dessas duas informações, aí vai gerar uma ordem de serviço, ou como a gente chama, OS, né? E aí você vai ter um programa para você gerar uma ordem de serviço. Bom, por exemplo, eu tenho aqui o modelo de ordem de serviço. Eu não vou aproximar muito, que tem os dados aqui de um cliente, mas você tem dados do cliente, você tem dados do equipamento, defeito, e o que você teve que fazer aqui para solucionar o defeito. E aí você tem a parte, né, de valor, peça, mão de obra, etc. Então, esse programa aqui é um programa pago, e eu vou deixar aí para vocês o site dessa empresa aqui, FPQ System.com.br.
essa empresa aqui, fpqsystem.com.br. O programa que eu uso é o OS 1.0. Por que eu uso o OS 1.0? É o programa mais básico que eles têm, que é cadastro de cliente, cadastro do aparelho, e ele gera aí um relatório do seu faturamento. Para mim aqui é o que está valendo. Então, eu deixo a dica aí para vocês do site do desenvolvedor do programa, dessa ordem de serviço aqui que eu uso, né? Então, você bota a sua logo, ó, né? Você bota seu telefone, seu CNPJ, ele gera um número de ordem de serviço. É bem legal. Então, fica aí a dica para vocês, tá? O que vocês precisam ter a nível de dados, tá? Dados do cliente e dados do aparelho, ok? Uma outra dica que eu dou também para vocês é vocês consultarem sempre o e-mail do aparelho. Então, antes de qualquer coisa, o equipamento chegou para você, dependente do status dele, se ele liga, se ele não liga, você tem que fazer algo muito importante. Consultar o e-mail. Isso aqui é a primeira coisa que vocês têm que fazer. Então, você que tem aí uma assistência de celular, você que está começando, você precisa ter um computador, você precisa ter um notebook para você consultar e-mail. Por quê? O e-mail ele tem dois resultados. O resultado positivo e o resultado negativo, né? O resultado positivo é que o aparelho está ok, não consta restrição ao e-mail na base de dados. E o resultado negativo é que o e-mail está bloqueado, né? O telefone está com seu e-mail na base de dados e consta como um celular bloqueado. Então, você precisa se atentar a isso aqui. Primeira coisa que você tem que fazer, antes até de abrir o OS, você tem que consultar o e-mail. Então o celular chegou para você, você consulta o e-mail, você vê a situação desse celular. O celular tá legal? Beleza. Não consta na base de dados? Legal. Consta e-mail bloqueado? Então é um aparelho que você não vai pegar. Você tem que negar esse aparelho. Por quê? Existe aí pessoas que agem de má fé e às vezes compra aparelho roubado e quer que você desbloqueie. Outra coisa que você não pode fazer é desbloqueio. O cliente vê, você desbloqueia. Você tem box de desbloqueio, eu tô com o meu aparelho aqui com o e-mail bloqueado, você faz esse desbloqueio? Não, não faça esse tipo de serviço aqui, que isso é confusão. Às vezes você faz um serviço desse, você acaba tendo problema para sua assistência técnica. Então, evite aí serviços ilegais como desbloqueio, né? O aparelho está com o e-mail bloqueado e você faz desbloqueio. Existem desbloqueios que são autorizados por lei, que é o desbloqueio por subsídio, né? Então, você compra, por exemplo, um celular lá fora, ele vem bloqueado como operadora, né? Você compra um aparelho lá fora, ele vem bloqueado pela Vodafone, né? Você comprou lá e ele veio com um plano lá, um pós-pago lá, um pré-pago, sei lá, e você comprou lá fora e veio para cá. Ele não vai funcionar. Mas aí esse que você compra lá fora, você consegue desbloquear, né, via código de subsídio. Você compra o código na internet. Tem alguns sites aí que você consegue comprar códigos de subsídio, mas raramente isso vai acontecer, porque hoje em dia é muito difícil o pessoal trazer celular de fora, não está tão vantajoso assim. Então, pessoal,
voltando, recapitulando, a ordem de serviço para o ramo de celular, você tem que ter 2 itens básicos: os dados do cliente, nome completo, RG, CPF, endereço, telefone. Você pega um fixo e um móvel e o e-mail do cliente. Você tem que ter os dados do aparelho, marca, modelo. Você tem que anotar o número do e-mail. Você tem que anotar as avarias do equipamento e anotar o defeito reclamado pelo cliente. Ele não liga, não carrega, todo está quebrado, tela, enfim, beleza. Mas antes de você fazer todo esse processo aqui, antes de você abrir um OS, pegar dados de cliente e dados do aparelho, você já parte logo para a consulta de e-mail. Consultou o e-mail, seu aparelho do cliente está ok, né, te surtiu um resultado positivo, você pega o aparelho do cliente, abre a ordem de serviço, maravilha. Se te deu um resultado negativo, te deu um resultado de e-mail bloqueado, né, que consta na base de dados como celular bloqueado, não pega, porque vai ser problema para você, ok? Às vezes o pessoal pega celulares roubados, você não sabe em que circunstância que aquele celular parou na mão daquela pessoa e consequentemente parou na sua mão. Então a gente tem que ficar aí ligado nisso aí. Tá? Eu vou deixar aqui no quadro www.consultaaparelhoimpedido.com.br. Então consulta aparelhoimpedido.com.br. Eu utilizo esse site aqui para fazer consulta de e-mail. Tá, pessoal? Então, antes de qualquer coisa, vocês que vão trabalhar com celular, vocês têm que ter dados do cliente, dados do aparelho, consultar e-mail. Né? Você vai aqui, consulta aparelhoimpedido.com.br. Eu vou deixar lá na descrição do vídeo o site aí para você consultar e-mail. Então, é isso que eu queria passar para vocês aí. Tá? Vocês que vão trabalhar com celular, pelo menos eu tenho pesquisado isso, tá? A gente tem que ficar muito atento a isso aí. Pegar dados do cliente, dados do aparelho e consultar o e-mail, tá? Então, uma outra coisa que eu queria tocar também com vocês é sobre os serviços que vocês vão prestar. Vocês têm que criar um respaldo de tudo isso aí. Então vou apagar aqui rapidinho para a gente falar mais um pouco antes de encerrar aqui. Vamos falar aqui alguns detalhes. Bom, vamos falar um pouquinho dos serviços. Garantia 90 dias, né? Isso é lei. Código de Defesa do Consumidor. Todo serviço de reparação, você tem que dar a garantia que é dada por lei, pelo Código de Defesa do Consumidor. Então, independente se você compra uma peça e o teu fornecedor não te dá 90 dias, você tem que dar para o seu cliente uma garantia de 90 dias. Tá? Só que dentro dessa garantia, você tem que colocar as suas normas. Então, aparelho, por exemplo, o aparelho molhou, sem garantia. Então, se o cliente chegou com o aparelho, você viu que o aparelho foi molhado, a garantia se perdeu. Por exemplo, o touch quebrou, sem garantia. Por quê? Porque foi um defeito provocado pelo cliente. Conector de carga quebrou,
sem garantia. Porque são defeitos causados pelo cliente. Então você fez uma manutenção no aparelho. O cliente vê, meu aparelho agora não liga. Se você indicar que o aparelho dele está molhado, a garantia fica inválida. Como você vai detectar? Quando você abrir o aparelho, provavelmente você vai encontrar oxidação na placa. Bom, touch quebrou sem garantia, né? É mau uso, geralmente cai no chão. Ou então o cliente de repente deixa dentro do bolso junto com a chave, de repente a chave bateu no touch, trincou. Enfim, várias maneiras aqui que um touch ele pode se quebrar. Então o conector de carga quebrou sem garantia. De repente ele colocou a fonte do lado errado e forçou. Então a gente vê aqui que em algumas circunstâncias a garantia se torna inválida. Você fez um reparo, tá? Você fez um reparo, você tem que dar garantia de 90 dias. Agora, se o cliente voltar para você, meu aparelho parou de funcionar. Aí você viu que ele molhou, causou uma oxidação, você vai ter que mostrar para o seu cliente, seu celular parou de funcionar porque está oxidado, molhou, caiu um líquido. Eu troquei o touch com você na semana passada, não está funcionando. Se ele tiver inteiro, sem trinca, sem quebra, aí beleza, você vai ver o que aconteceu. De repente pode ter desencaixado lá o flat do touch, algum mau contatozinho ali, você vai ver. Mas se ele tiver inteirinho e ele se danificou, você vai ter que acabar trocando ele dentro da garantia. Conector de carga é campeão de acontecer, né? E geralmente a gente não dá garantia em conector de carga. Agora, uma outra coisa que a gente tem que se resguardar. Você que vai fazer o serviço de desoxidação. Desoxidação de placa. Fica complicado de você dar garantia. Porque desoxidação de placa, você pode fazer a desoxidação, o celular funcionar hoje, daqui a uma semana bem, e daqui a pouco ele parar. Então, desoxidação de placa, você tem que avisar ao cliente. Avisa ao cliente do procedimento. E fala que, infelizmente, não tem como dar garantia. Aí você me pergunta, poxa, Daniel, você falou que tem que dar garantia, né? Tá aqui, 90 dias, Código de Defesa do Consumidor. Tá, mas aí você vai fazer um termo por escrito, e o cliente assina. Se você fizer um termo por escrito, o cliente assinar, você explicar que a desoxidação de placa é um procedimento que pode dar certo ou não, e se o cliente autorizar você fazer, você fala, vou fazer a desoxidação da placa. A sua placa está com vários pontos de oxidação, pode ser que ele volte a funcionar ou não. Aí você tem que fazer um termo escrito, explicando o que é o processo de desoxidação, como ele ocorre, né, e como a oxidação pode agir no equipamento. E você vai fazer um termo e o cliente vai assinar. O cliente assinou, você está resguardado, porque você tem um documento. Tá? Então, tem exceções. Tá? Caso de desoxidação da placa, você não vai poder dar garantia na desoxidação. Então, você tem que fazer um termo por escrito e o cliente assina tomando ciência do fato. Tá? Então, isso aí a gente tem que ficar muito esperto, porque hoje em dia o cliente ele tem acesso à informação. E com esse negócio de Código de Defesa do Consumidor, o Código de Defesa do Consumidor já diz, ele defende o consumidor, ele não defende nós prestadores de serviço. Então, você tem que sempre fazer coisas para se resguardar. Tá? Sugiro também que vocês coloquem na sua assistência que vocês não liberam, né, não liberar aparelho sem apresentação
da ordem de serviço. Não liberar aparelho SMS. Por quê? Se o cliente deixou lá para você, vamos supor, se o cliente lá, o Joãozinho, ele deixou para você o seu celular. Aí você foi, você passou o orçamento, ele aprovou. E aí, uns dias depois, não vem o João retirar, vem a Maria. Aí vem lá, a esposa do Joãozinho e veio retirar o aparelho. Aí ela fala, vim retirar o aparelho do meu marido. E aí você entregar aquele aparelho, você pode se complicar. Você tem que entregar para o cliente que trouxe a você. Ou, se ele autorizar alguma outra pessoa a buscar, a pessoa tem que vir com a ordem de serviço. A ordem de serviço é o documento que você tem que reter e pedir para assinar. Então, você liberou o aparelho, você recebeu o dinheiro do cliente, você pega a via da ordem de serviço do seu cliente e pede para ele assinar. Aí você bota lá, é retirado dia tal, você bota o dia, se for pelo cliente, beleza. Ele dá o visto dele lá. Se for por outra pessoa, aí vai botar lá, fulano de tal. Aí você bota RG tal e telefone de contato tal. Por quê? Você tem que se resguardar. Se você não entregou para o próprio cliente, você tem que pegar a ordem de serviço daquela pessoa que veio retirar e você tem que pedir para ele assinar a ordem de serviço e botar retirado dia tal por fulano de tal, é o nome da pessoa, RG e telefone de contato. Tá? A gente tem que se resguardar, porque celular é uma coisa muito particular. Então, para a gente não se enrolar, tá? E é isso aí, pessoal. Eu acho assim, isso aí é uma explicação breve, básica e rápida para vocês que estão começando aí na área de manutenção de celulares. Então, sugiro aí que vocês assistem o vídeo mais de uma vez. Se tiver dúvida, vai lá nos comentários, eu respondo os comentários de todos. E a gente tem que fazer aí a coisa funcionar. E a gente tem que ter bastante atenção, bastante cuidado, porque senão a gente pode se complicar, tá? Então, vocês tendo dúvida, por favor, entre em contato. Não deixa aí de falar com a gente. Beleza, pessoal? Olá, pessoal. Beleza? Bom, agradeço aí a você que assistiu esse nosso vídeo. Desculpe aí pela qualidade. Não tenho equipamento profissional para filmar, equipamento de edição. Mas, enfim, a função é passar informações para vocês aí que estão iniciando na área de celular, como eu também estou iniciando. Então eu estou pesquisando algumas informações, conforme eu vou descobrindo coisas, eu vou postando aqui para vocês, ok? Então é o que eu quis passar para vocês hoje, essa pequena explicação sobre a ordem de serviço, para quem vai mexer com o celular, tá? Eu sugiro que vocês se informatizem, usem ordem de serviço impressa, não usem ordem de talão, de papel, que você tem que escrever em caneta. Você usa uma ordem de serviço informatizada. Como eu falei para vocês, a empresa FPQ System é muito boa, não estou ganhando nada com isso. Eu estou indicando para vocês um programa que já funciona comigo já há muitos anos. Eu utilizo esse programa aí pelo menos uns 8 anos e eu estou satisfeito com ele. Ele nunca me deixou na mão, quando eu precisei de suporte eu tive. E eu quero repassar essa informação para vocês. Tá? Então, você que vai trabalhar com celular, é muito importante você ter um computador, um notebook, um netbook, ou seja, você tem que ter a sua assistência informatizada, até para você poder pesquisar defeitos, né? Você acha muita coisa na internet, e para você ter uma ordem de serviço, para você expor ao seu cliente que você é organizado. Então, se o cliente ele tentar agir de má fé com você, ele vai ver que você está organizado e que vai ser difícil ele tentar alguma coisa contra você.
A gente sabe aí que às vezes tem gente que age de boa fé, mas a gente sabe que também tem gente que age de má fé. Então a gente tem que se resguardar, pessoal. A gente tem que valorizar a nossa profissão e fazer sempre o melhor para atender os nossos clientes. Tá? Então essa é a dica que eu dei para vocês hoje nesse vídeo. Eu espero que tenha sido muito útil para vocês. Se vocês tiverem dúvidas, por favor, deixe lá o seu comentário. Eu vou estar respondendo para vocês dentro do possível. Tá? E eu agradeço também, aproveitar o espaço, agradeço a todos os inscritos no canal. Eu estava vendo há pouco, já tem aí 170 inscritos até o momento. E eu tenho que agradecer a vocês, é um canal novo e eu estou tendo uma repercussão muito legal, estou tendo um feedback, aí, um carinho muito legal de todos vocês. Eu tenho só a agradecer a todos vocês que estão se inscrevendo no canal, que estão confiando aí no meu trabalho. E é isso aí, pessoal, a gente tem que ajudar um ao outro e compartilhar o que a gente aprendeu. Né? Eu tenho isso comigo, que a gente tem que compartilhar o que a gente sabe. Se a gente pesquisa alguma coisa, a gente tem que compartilhar, né, para a gente poder também aprender. É uma troca de informações. Do mesmo jeito que eu passo informações, eu também aprendo muito com cada um de vocês. Né? Esse assunto mesmo foi a sugestão de um inscrito. Ele falou, poxa, fala sobre ordem de serviço. E aí eu falei, poxa, legal, eu vou falar um pouquinho sobre esse assunto. Né? Vou falar aí o pessoal que trabalha com celular. O pessoal que trabalha com informática, o pessoal já está habituado em gerar ordem de serviço, se organizar, mas o pessoal que trabalha com celular tem que ter atenção redobrada, porque o celular é um equipamento que ele é muito fácil, né, de ser subtraído de alguém, e às vezes pode vir para você na sua assistência técnica um aparelho que de repente foi subtraído de alguém, né, ele foi roubado de alguém. E às vezes alguém pode deixar ali para você só para ganhar tempo, né? Vai deixar com você ali alguns dias, a poeira vai baixar, depois o camarada busca, né? Tenta vender por aí, ou então ele chega para você, pede para você desbloquear, né? Então você tem que tomar cuidado com certas coisas. Né? Eu vejo que o ramo aí da telefonia, ele sofre aí uma certa, digamos, uma certa perseguição até das autoridades, né, policiais. A gente vê aí colegas falando que teve batida lá da polícia na minha assistência, olha, verificaram vários celulares aí, pediu a ordem de serviço de tudo, o pessoal entrou em contato, porque eles estão em cima, pessoal. Porque o roubo de celular aumentou muito, né? Então eles estão em cima disso aí para tentar combater isso aí. E você tem que ficar esperto nisso aí, para você não entrar de gaiato, né? Para você não ser prejudicado. Então, o vídeo de hoje foi sobre ordem de serviço para manutenção de celular. Eu vou deixar lá na descrição do vídeo o site lá para consulta de e-mail, o site lá da FPQ System, para você dar uma verificada no programa de iOS. Você pode baixar a versão demo, utilizar por alguns dias, e você vai ver se ele vai atender a sua necessidade ou não. Pelo menos para mim ele atende muito bem. E eu quero compartilhar essa informação para você. Ok? Então um grande abraço para você. Obrigado a você que assistiu o vídeo aí. Desculpa aí pela qualidade. Não tem uma qualidade muito boa de filmagem, edição, profissional, não tem. Aqui o objetivo do nosso canal é passar informação para você. Se você conseguir absorver as informações que são passadas aqui, maravilha para você. Por enquanto, né, às vezes a gente deixa um pouquinho a desejar aí na filmagem, não tem recursos sofisticados. A gente sabe que tem muito canal aí que a edição é top, a filmagem é top, mas às vezes o conteúdo não é tão top assim. Aqui eu procuro sempre ser o mais sincero, o mais objetivo possível. Tento atender o pessoal dentro das solicitações, das dúvidas. Aqui a gente bota a mesma cara para bater e vamos que vamos. Você que gostou aí do vídeo, dá um like, dá um joinha. Isso ajuda bastante o meu trabalho. E, nossa, eu estou super feliz aí. O canal com pouquíssimo tempo já tem aí 170 inscritos, mais ou menos. E a tendência é aumentar, pessoal. Quando a gente faz um trabalho aí com carinho, com honestidade, com transparência, eu acho que a consequência é a gente estar sempre melhorando. Então, no início do canal, vocês vão ver aí a filmagem assim,
mas pode ser que no futuro melhore, a gente consiga aí comprar uma câmera, a gente consiga aí ter um equipamento de filmagem, iluminação, quem sabe, né? O futuro a Deus pertence, mas eu não quero que esses ingredientes aí que faltam, né, sejam empecilho para estar desenvolvendo conteúdo para você. Ok? Então, muito obrigado você que se inscreve no canal. Você que ainda não se inscreveu, se inscreve aí, dá um joinha, compartilha conosco a sua opinião, que gostou, que não gostou. Você gostou aí, dá um like. Não gostou, dá um dislike. Eu não vou ficar triste com você. Mas assim, de repente, se você não gostou, se quiser dar um dislike, pelo menos vai lá na descrição, olha, não gostei por tal motivo. Isso vai até me ajudar a melhorar, tá? Então é isso aí, pessoal. Eu agradeço a todos aí que estão inscritos. Compartilhem, pessoal. Divulguem o canal. O canal ainda está engatinhando, ainda está no comecinho, né? Tem mais ou menos aí um mês de canal. Mas eu creio aí que a tendência é melhorar e a gente fazer coisa melhor para vocês aí. Beleza? Então, um grande abraço. Me despeço aqui, Daniel King Tech. Fica aí. Um abraço para você. Fica com Deus.